A paz do Senhor a todos que me ouvem. Seja muito bem-vindo ao 18º dia de devocional. Peço desculpas pelas pausas, mas que Deus nos ajude a continuar, amém? Eu fico muito feliz pelo retorno que a leitura tem me trazido. As meditações que elas têm me proporcionado é uma coisa maravilhosa. Espero que a experiência que vocês estejam tendo seja também significativa. E assim a gente vai caminhando e conhecendo um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nós. A palavra é imutável. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E junto com a meditação, com a reflexão individual, a gente consegue se aproximar um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós individualmente e como igreja. No dia de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que Deus quer da gente. O que você quer que as pessoas te façam? Você tem que fazer primeiro por elas. Às vezes a gente esquece que detalhes são muito importantes na nossa caminhada, seja na nossa caminhada cristã, profissional, emocional. Aquilo que a gente transmite é o que a gente vai receber. Nem sempre pela pessoa ou pela empresa que a gente quer receber, né? No caso, a gente se prepara tanto para uma determinada vaga de emprego, mas o que Deus tem preparado para nós é sempre melhor. Ainda que com os nossos olhos carnais a gente não consiga muitas vezes enxergar, mas pela fé temos que crer que o Senhor tem nos preparado para coisas grandes e principalmente para algo, espiritualmente falando, algo gigantesco. Porque quando tratamos de alma, tratamos de pessoas, tratamos daquilo que Deus tem de mais precioso. Quando a gente lembra que Deus deu o Filho dele unigênito para morrer pelo mundo, foi pelas pessoas, por seres individuais, que necessitam de tratamento, necessitam de perdão, necessitam de amor, necessitam de cuidados especiais que só a igreja, só o povo de Cristo pode dar. Quando a gente entende o que Deus quer pra gente, a gente consegue transmitir isso para as outras pessoas. A leitura de hoje vai ser em cima de Marcos 12, do 28 ao 34. O tema é uma perspectiva maior. E eu espero que você fique comigo até o final e que possamos juntos aprender algo a mais da parte do Senhor, amém? Então, vamos lá. Em Marcos 12, a partir do 28, diz assim: Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro em importância é o seguinte: Ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é: ame o seu próximo como você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse: Que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda a paixão, inteligência e forças e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o melhor que qualquer oferta. Isso é melhor que qualquer oferta e sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: Você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. A reflexão de hoje se trata de pontos de vistas. Como a gente tem visto, ouvido e compreendido aquilo que a gente tem lido, ouvido da parte de Deus através das Escrituras. Vamos nos colocar no lugar desse líder religioso. Você estudou teologia e pode explicar detalhes complexos sobre a palavra. Mas você está exausto por causa do número de sábios que vivem discutindo assuntos de menor importância. Você foi até Jesus pedir para lhe mostrar uma expectativa maior. Então, vamos tentar entender.
Esse mestre, esse líder religioso, conhecedor da palavra, ele queria de Jesus uma perspectiva maior daquilo que ele já conhecia da palavra. Nós que conhecemos um pouco a respeito do que Jesus quer de nós, a respeito da salvação, a respeito do plano de salvação. Muitas vezes a gente vê pessoas discutindo a Bíblia, a palavra de Deus, por coisas que não têm relevância, que não levam as pessoas para o céu. E em algumas vezes, infelizmente na maioria das vezes, levam as pessoas a entrarem em discordância e esquecerem do objetivo principal da morte de Cristo. Isso quando não esquecem da morte de Cristo. Usam a palavra para discutir tantos assuntos como prosperidade, como cura. Discutir a respeito se existe ou não disco voador, se existiu ou não dinossauros, se Adão tinha umbigo, se Eva tinha cólicas ou não, coisas que não têm relevância para a salvação. As pessoas perdem tanto tempo, mas tanto tempo, usando a palavra para fins não eternos, que muitas vezes nós que conhecemos a palavra, e se você não conhece a palavra ainda, não desista. Deus tem coisas maravilhosas para mostrar através das escrituras. Então, quando você vê pessoas discutindo a palavra e o fim dela não terminar em Cristo, não lembrar da cruz, não lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por nós, não falar da eternidade, esses assuntos não têm relevância espiritual. Não é que a gente não possa conversar sobre outras coisas, não é que a gente não possa aprender outras coisas que a Bíblia nos traz, porque a Bíblia é uma nova instrução e nos revela coisas para todas as áreas da nossa vida. E quando eu falo todas as áreas da nossa vida, são todas as áreas. Provérbios é um livro maravilhoso que nos ensina muito a respeito de finança. Seja você cristão ou não, Provérbios te ajuda a adquirir sabedoria para lidar com o dinheiro, a lidar com as coisas que o Senhor tem trazido às nossas mãos. Mas, se for para usarmos a Bíblia sem nos preocupar com a eternidade, se torna assuntos vãos, assuntos que vão passar e que não vai trazer relevância para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Lembrando que o primeiro ministério que o Senhor nos deu foi o ministério da reconciliação, está lá em 2 Coríntios, acho que 18, 19. Então, mais uma vez, lembrando, se coloca no lugar desse líder, conhecedor da palavra, e vendo tantas pessoas conversando sobre a palavra, mas por coisas que não têm relevância eterna. E aí ele pergunta para Jesus, qual que é o mais importante de todos os mandamentos? Ele estava ansioso para ouvir de Jesus aquilo que Deus tinha como resposta. E Jesus falou, o primeiro em importância é o seguinte: ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é, ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a estes. E esse líder religioso disse, que resposta maravilhosa, mestre. Tão lúcida e precisa. Deus é único, não há outro. Devemos amá-lo com toda a paixão, inteligência e forças, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Imagina você ouvir do próprio Jesus, aquilo que é a verdade, aquilo que tem relevância, importância para a nossa vida. Impressione-se com sua resposta. Eu acredito que na hora que ele falou assim, que resposta maravilhosa, mestre. Você ouvir do próprio Jesus aquilo que você perguntou, de forma que transborda o teu coração. Quando você quer ouvir falar de salvação e você vai em algum lugar e as pessoas estão falando sobre salvação, seu coração se enche de alegria. Imagina você ir para a igreja, buscar ouvir a voz do Senhor, ouvir sobre a eternidade, e você passar lá 2, 3 horas no culto, e a última coisa que você ouvir foi falar sobre Jesus. O seu coração, no máximo, pode se alegrar porque você está na casa de Deus, mas o seu coração queria transbordar, ouvir falar daquilo que
que é eterno, daquilo que prevalece, daquilo que não vai passar. Então, ouvir da boca do próprio Deus a resposta que você está pedindo é maravilhosa. Já aconteceu com vocês, você ir pro culto e o Senhor falar com você e você falar, Deus, muito obrigada. E não haver necessidade de alguém falar com você, ei, João, Maria, José. Mas você ouvir da palavra, na leitura da palavra, o Senhor respondendo aquilo que o teu coração tanto precisa. Gente, é maravilhoso. Ele combinou parte do frequentemente citado ouça Israel, que está em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. E a última parte de um mandamento muito menos citado: não busquem vingança, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Cada um ame o próximo como a si mesmo. Eu sou o eterno. Está lá em Levítico 19, 18. Pense em um assunto que lhe vem intrigando. Uma decisão que você tem que tomar, uma abordagem que você tem que adotar com uma pessoa difícil. Como um resumo simples, porém corajoso, de Jesus pode te ajudar. Como é que essa resposta de Jesus pode te ajudar neste momento? Nessa relação que você tem com o seu próximo. Independente de quem seu próximo seja, independente do que ele tenha feito, Jesus fala, ame o seu próximo como a você mesmo. E quando a gente for orar, a gente tem que pedir para Deus nos ajudar a amar a Ele. Amar a Deus com o amor de Deus, porque o nosso amor é frágil, nosso amor é falho. A gente não consegue muitas vezes cuidar de quem a gente vê, né? A palavra diz assim, como pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que vê? Como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê? Se aquele que você está vendo, você não consegue demonstrar o seu amor. Mas que a gente lembre de pedir a Deus que nos ajude a amar Ele com o amor de Deus. Me ajuda a te amar com o teu amor. Com o teu amor, Deus. Porque o meu é falho. Com toda a sua paixão. Que a nossa oração seja com inteligência, com energia. Deus, me ajuda a ser quem o Senhor quer que eu seja, a fazer o que o Senhor quer que eu faça, a te amar como o Senhor quer ser amado. Se quiser, pode dividir, ore primeiro. Deus, me ajuda a amar o meu próximo. Me ajuda a transmitir o amor que o Senhor tem por mim para o meu próximo. E depois pense em alguém que você conhece e ore para Deus te ajudar a amar essa pessoa. Peça a Deus que te ajude a amar essa pessoa da forma que você se ama. Porque a gente se alimenta, a gente se veste, a gente procura uma moradia confortável pra gente. Isso é amor. A gente cuida da gente. E se você não cuida de você, comece a se cuidar. Porque se você não consegue se amar, você não consegue amar o próximo. Não tente amar mais a outra pessoa do que você se ama. Porque o mandamento é, ame ao próximo como a você mesmo. Então se ame, cuide de você. Jesus se importa com você. Imagine Jesus dizendo para você, ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua paixão, toda a sua fé, toda a inteligência e todas as suas forças. Ame ao próximo como a você mesmo. Tome isso como, não tome isso como uma repreensão. Não é uma bronca. Mas como a melhor e mais sábia instrução que alguém pode te dar. Jesus está falando, me ame com todas as suas forças. Seja inteligente. Ame a Deus. E ame a você. E aí depois você ama o próximo. Mas não ame o próximo de qualquer maneira. Ame o próximo como você ama você. Reconheça o amor que Deus tem te dado. Com o cuidado que o Senhor tem te cuidado, cuide do seu próximo. O Senhor tem te dado possibilidades de se alimentar bem, de morar bem. O Senhor te deu tantas possibilidades com que o Senhor tem colocado na sua mão. Ame ao próximo. Ajude o próximo. Eu não estou falando para você colocar pessoas na sua casa. Eu não estou falando que é fácil você cuidar do próximo. Mas faça a sua parte. Faça o mínimo. E depois você faça um pouquinho mais do mínimo. Pague o almoço para alguém. Ajude alguém conforme as suas forças. E eu creio que dia após dia nós estaremos mais próximos do que Deus quer de nós. Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.